és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Antes de a gente comentar sobre a palavra, algo que a Luciana disse aqui que me chamou a atenção e algo que a gente já sabe, na verdade. Que nem todos os cultos o Senhor toca na gente. Ou melhor, nem todos os cultos a gente sente o Senhor nos tocando. Às vezes a gente entra e sai e parece que nada aconteceu. E parece que o Senhor não esteve presente na igreja, que nada aconteceu, foi um culto morno, frio, né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque não é todos os dias que o Senhor nos toca, ou todos os dias que nós sentimos algo, porque senão a nossa fé ia ser baseada naquilo que a gente sente, e fé baseada naquilo que a gente sente, não é fé. Fé é baseada naquilo que não se vê, não se espera, aliás, se espera, mas não consegue enxergar, e glória a Deus por isso. Glória a Deus porque às vezes a gente passa dias num deserto, parece, onde ninguém fala nada, você não ouve nada, mas você sabe que o seu Deus está ali, pronto para te resgatar, pronto para cuidar de você, pronto para fazer aquilo que você precisa. Glória a Deus por isso. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Mateus 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Feche seus olhos aí rapidinho, vamos fazer uma pequena oração. Coloca sua mão em cima da sua Bíblia aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Diante do Senhor, nós estamos aqui com o texto da Tua Palavra aberto, Pai. Queremos clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor nos dê entendimento da palavra, para que o Teu Espírito Santo converta, Pai, aquilo que é tinta e papel na Tua voz sendo falada ao nosso coração. Assim nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: hoje nós vamos ouvir sobre surpreender a Cristo. Surpreendendo a Cristo. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Surpreendendo a Cristo. E nós vamos ler esse texto então. Aqui o título na minha Bíblia, enrolou a língua, tá: A Mulher Cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bem provavelmente ela não clamava nesse tom de voz, né? Ela rasgava a voz aqui. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhes disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé,
faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Amém. Esse texto, em algum momento, num irmão mais velho para trás, aí, nós compartilhamos ele, né? Acho que, se eu não me engano, foi até Giovanni que compartilhou. E daquele dia para cá, o Senhor vem me incomodado com isso, sobre surpreender a Cristo. E muitas vezes a gente sente que a nossa vida está sendo levada, né? Está sendo assim, amanhece, anoitece e nada novo acontece. E nada de novo passa. Sempre a mesma coisa. E a gente sente que a gente está perdendo a nossa vida. Porque os dias estão passando e nada de novo acontece. E vai, mais um dia, mais um dia, mais um mês. E nós já estamos chegando em junho. Hoje já é 21 de maio já. O tempo passou ligeiro. A Copa, que há 7 anos atrás foi festejada, que viria para o Brasil, está aí. Há menos de 30 dias. 20 e poucos dias a Copa começa. Então os dias passam muito rápido. E nós não podemos perder tempo vivendo do mesmo jeito, vivendo as mesmas coisas. Esses dias eu estava comentando com a Sueli que no meu trabalho eu estava vendo que eu não estava fazendo nada novo. E eu exerço uma função lá na prefeitura, e eu estava olhando que eu não estava deixando, vou usar esse termo, um legado nenhum. Que se eu saísse a partir de hoje, o que aconteceu de diferente? Nada. Isso tem me incomodado. Não que eu sou melhor que a outra pessoa que estava antes de mim, não é nada disso. Mas era algo que eu sonhava quando eu entrei no cargo. Assim, eu quero fazer isso, eu quero modificar as coisas. E muitas vezes isso acontece na nossa vida espiritual. Entra dia, acaba dia, e a gente continua vivendo a mesma coisa. Aquela mesma miséria espiritual. De, hoje eu não li muito, estou cansado, hoje orei não, só agradecer, obrigado Senhor pelo dia. Hoje eu fui na igreja só. Não tem? Aquele negócio que parece que está entupido, não desenvolve. Não tem ralo tupido? Que a água vai vazando devagarzinho, você fica ali e vai com o desentupidor e não desenvolve, as coisas não desenrolam. E essa mulher, ela fez algo extraordinário. Ela fez algo surpreendente. Se a gente analisar, ela era de uma região que não era não era considerado o povo de Deus. Era considerado o povo gentil. E a palavra diz que Jesus veio para o povo de Israel, né? Para o povo judeu. E ela não fazia parte do povo judeu. Mas ela já tinha ouvido falar de Cristo. Ela foi até Cristo. E aí, Cristo dá algumas respostas para ela aqui, que se a gente analisar com a nossa mentalidade hoje, nossa, Cristo deu uma resposta muito dura. Cadê o amor em Cristo ali? Mas tudo tem um propósito. O tema da nossa mensagem é surpreendendo a Cristo. Mas se a gente analisar de uma forma geral, Deus sabe da nossa vida, conhece a nossa vida, planejou a nossa vida desde o início, sabe o dia que nós vamos morrer. A palavra nos dá essa condição de afirmar isso. Mas Ele sabe que a nossa decisão faz diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão nos rodeando. A nossa decisão reflete na nossa família. A nossa fé reflete na nossa família, assim como refletiu na família dessa mulher. A filha dela estava lá na casa dela, bem longe. E a fé dela fez diferença.
E alguns pontos eu separei que me chamam a atenção nesse texto e nessa história toda, e em toda a palavra, alguns homens surpreenderam a Deus, surpreenderam a Cristo com as suas atitudes. De realmente fazer aquilo que ninguém esperava. Não era o habitual. Mas foram lá e fizeram e colheram os frutos por isso. Colheram os benefícios de surpreender a Cristo. No primeiro ponto, aquela mulher sabia qual era a necessidade dela. E aí eu te pergunto, eu vou fazer essas perguntas assim para vocês, mas não achem que eu estou fora desse contexto. Porque de tanto meditar nisso, eu já fiz essas perguntas para mim mesmo. Então, se alguma vez eu achar que eu parecer egoísta, falo assim, vocês já fizeram isso? Não pensem assim. É porque eu já fiz essa pergunta para mim mesmo. E aí eu vou perguntar, você sabe qual é a sua necessidade hoje? Você sabe do que você está precisando? Aquela mulher sabia. O problema dela era real. A filha dela estava com um problema. E ela correu atrás. Aquela mulher, o segundo ponto, ela correu atrás da ajuda, ela buscou ajuda. Ela sabia qual era o problema dela, ela buscou ajuda, foi atrás de quem poderia resolver. Não sei se aquela mulher já tinha tentado alguma coisa, mas olhando de uma forma geral o ser humano, ela já deveria ter tentado algumas coisas, né? Vou dar um exemplo bem mínimo. A Alice, minha filha, está com febre, já 2 dias com febre, e hoje nós descobrimos que ela está com infecção de ouvido. E a gente tenta várias coisas, dá remédio de febre, dá remédio de não sei o quê, e fica preocupado, e minha filha, principalmente quando é primeiro filho, né? Arranca os cabelos, aí vai olhar, amanhece o dia, rindo e brincando como se nada tivesse acontecido. Mas aquela mulher sabia o que ela precisava e ela foi atrás de ajuda. A palavra não é clara em dizer que ela já tinha tentado várias coisas e tal, mas provavelmente ela já tinha tentado. Até o momento em que ela ouviu falar de Cristo e falou assim, eu vou lá nele, porque ele vai ajudar. E em terceiro ponto, aquela mulher não desanimou nem com a primeira resposta negativa e nem com a segunda resposta negativa. Porque aquela mulher clama a Cristo, ele nem dá ideia. É a primeira resposta. Ou a primeira falta de resposta, né? Ela clama, ela grita ali, ele nem fala nada, vira as costas e vai. Mas ela persevera, ela continua clamando. Tão enjoada que ela estava que os discípulos disseram, Senhor, resolve logo isso aí, que essa daí é fichinha para o Senhor, acaba com isso logo, porque essa mulher está falando demais, está vindo atrás da gente fazendo um escândalo. E aí Cristo dá mais uma marretada. Não é bom eu tirar o pão daqueles filhos e dar para os cachorros. Aquela mulher deve ter, né, aos nossos olhos assim, me chamou de cachorro, me comparou um animal. Se a gente analisar a cultura da época, o cachorro era considerado um animal imundo. Ele dá uma amenizada ali no cachorrinho, né, mas não deixa de ser cachorro. Se alguém falar isso com você, ou se alguma pessoa falar isso com a gente, é soco na hora, é briga. Como assim? Me chamar de cachorro? Aquela mulher não desanimou com as respostas negativas, com as dificuldades que foram apresentadas diante dela. Ela não teve vergonha, ela não se importou com a resposta rude, a resposta dura de Cristo, e ela continuou perseverando. Então ela sabia da necessidade dela, qual era o problema, ela buscou ajuda e ela não desanimou. Ela não desanimou. Como a gente desanima rápido, né? Vamos fazer uma campanha de oração.
7 dias. 7 dias? Tá. Primeiro dia, beleza. Segundo dia, o terceiro, aí do quarto para frente já era. O ser humano é tentado a desanimar. O ser humano é tentado a fraquejar. Por isso que é tão difícil ser perseverante nas coisas. Dieta, então, misericórdia. Começa a dieta na segunda, termina na terça. Não faz, é doloroso, é difícil. E aquela mulher não, aquela mulher foi atrás. Ela perseverou, ela buscou. E se a gente olhar a história do povo daquela mulher, que era um povo gentil, que não era o povo de Cristo, que não era o povo de Deus, era um povo que confiava em deuses e mais deuses. A cultura dela não era de procurar ajuda em Cristo. E se a gente analisar a nossa cultura hoje, o último recurso é Cristo. O último recurso é procurar na igreja alguém que possa nos ajudar. A primeira coisa é tentar com a nossa força. Fulano falou aquilo comigo, vou lá devolver. Ah, minha esposa fez isso comigo, vou responder na hora. Meu marido fez isso, não converso com ele, estou de greve. Nós somos assim. A nossa tendência é agir com aquilo que nos impulsiona, com a nossa carne. Só que não é a melhor opção. E é nesse ponto que essa mulher surpreende a Cristo. É quando ela age diferente de toda a cultura dela, diferente de tudo aquilo que as pessoas imaginavam que ela ia fazer. Ela fala: Senhor, eu sei que não é bom tirar o pão dos seus filhos, mas aqueles cachorrinhos que ficam ali debaixo da mesa, comem pelo menos das migalhas. E aí, essa atitude que essa mulher teve, foi o que surpreendeu a Cristo. Que não tem quando... Eu fico imaginando Cristo andando assim, de costas para a mulher, e na hora que ela fala, ele para, olha assim, como é que foi? O que você falou? Sabe, algo diferente. Ninguém esperava que essa mulher ia fazer isso. E muitas vezes as pessoas esperam que a gente tome as atitudes, e a gente toma essas atitudes. A gente vai e faz aquilo que as pessoas estão esperando. As pessoas querem que nós hajamos, façamos as coisas conforme a nossa carne. As pessoas querem um revide, querem a vingança. E muitas vezes, a gente vai lá e se vinga, e revida. Por isso que é tão surpreendente quando alguém fala alguma coisa com você, ou te agride de alguma forma, e você fala assim: não, perdão. Desmonta a pessoa. Não tem desmontar de a pessoa, e agora, o que eu faço? Fica sem reação. Sabe, às vezes eu vejo, eu fico imaginando a Cristo esperando essa reação diferente de nós. Esperando que nós venhamos a fazer algo diferente. Porque a nossa cultura, a nossa carne, tudo nos impulsiona para o mal. Tudo nos leva para fazer aquilo que não agrada a Deus. As pessoas, os conselhos: ah, seu marido está fazendo isso? Abandona esse trem, esse traste. Sua mulher está fazendo isso? Larga ela. Manda de volta para a casa da mãe e do pai. Ah, o filho está fazendo isso? Vai, faz isso. Surra o menino. Espanca ele. Ou larga na creche lá. Arranja uma creche que é período integral. Vai para lá. Seu patrão está fazendo isso. Descasca as coisas com ele lá. Fala um monte com ele. As pessoas esperam isso da gente. De todos nós, né? É normal o ser humano agir assim, baseado na carne. E às vezes
Eu me imagino como Cristo tem esperado a reação diferente de nós. Porque Ele sabe aquilo que nós estamos precisando. Ele sabe que nós não temos sido tão constantes e perseverantes assim. Ele sabe que muitas vezes nós temos buscado ajuda em outras áreas, em outros lugares. Estou com um problema de saúde. Primeira coisa, ou é médico ou é na farmácia. Orar para o Senhor tentar sarar, de jeito nenhum. Vamos tentar as primeiras coisas, depois a gente vê. Aquilo que o homem não puder fazer, a gente vai para Deus. É assim que acontece. Meu casamento já está um lixo. Vamos lá no cartório e vamos separar, que agora separar no cartório é a coisa mais fácil que existe. Tentar correr atrás e salvar o casamento, buscar um renovo para o casamento, isso dá muito trabalho. Alguns livros trazem um passo a passo de 40 dias. 40 dias é muito tempo. Com 40 dias já arranjou outro homem, já arranjou outra mulher, já está em outra. Assim é as coisas, assim o mundo tem ofertado. E Deus espera de mim e de você uma ação diferente. Um olhar para Ele e falar assim: Senhor, a minha vontade é chutar o balde, é abandonar tudo. Mas o que o Senhor quer? O que o Senhor quer me ensinar através disso? O que eu posso fazer de diferente? Essa mulher surpreendeu a Cristo quando foi contra toda a cultura e tudo aquilo que as pessoas falavam. Será que nós temos surpreendido a Cristo com as nossas atitudes? Será que você tem surpreendido a Cristo? Ao ponto de Cristo olhar e falar assim: olha, aí tem fé. Em algum ponto aí na vida dessa pessoa, desse meu filho amado, tem fé ainda. Sabe, e algumas vezes a gente faz isso de surpreender a Cristo, não tem? Então, você já deve ter tido essa experiência também, de fazer algo depois olhar e falar assim: nossa, eu não acredito que eu tive essa atitude, porque minha vontade era ir lá e fazer isso e aquilo, falar aquilo outro, e dá uma sensação gostosa, quando você sabe que fez a coisa certa, dá um sentimento assim, um alívio, de você poder respirar e, ufa, essa aí, graças a Deus eu consegui, fiz certo. Eu comentei com os irmãos ontem, há uns 15 dias atrás, eu fiz um propósito de terminar de ler o Velho Testamento com 40 dias. Não era nada assim, extraordinário, mas ia precisar um empenhozinho, eu ia precisar ler no mínimo 3 capítulos todos os dias, nos próximos 40 dias. E até hoje, graças a Deus, eu consegui. Estou lendo os meus 3 capítulos todos os dias. Estou na minha meta. Sabe, e quando eu termino de ler, eu olho: Senhor, que legal, eu estou conseguindo. Que gostoso que é. Eu trabalhei com um rapaz que ele se determinou a perder peso e fazer exercício e tal. Ele, em um prazo assim de, eu não lembro quantos meses, mas pouco tempo, 2, 3 meses, perdeu 30 quilos e mudou totalmente a cultura dele de comida, de exercício físico. Mas a gente viu o empenho e a dedicação e a satisfação de fazer isso. Sabe, de cada dia passar e você, olha que legal, mais um dia se passou e eu consegui. Se você conversar com alguém que foi alcoólatra, ou que está naquele tratamento, né, que é dia a dia, tantos dias já sem, tantos dias, que é contado dia a dia. Quando termina um dia, você, mais um dia eu consegui. Sabe, é gostoso isso. A gente vê que a gente consegue muito mais do que a gente tem feito. Uma frase que eu li em um livro,
que diz assim: a minha intimidade com Deus é o tanto que eu gostaria de ter. Porque nada nos impede, nosso trabalho não nos impede, nossa família não nos impede de dedicar mais tempo a Deus. A gente dedica tempo àquilo que a gente acha que é importante. E nesse propósito meu de ler, eu não fiz nada demais. Eu só modifiquei algumas coisas que eu fazia no meu dia a dia. E eu consegui ganhar assim um tempo com a leitura e a leitura de um outro livro. Eu gasto aí uns 40 minutos. Era 40 minutos que eu perdia com outras coisas. Não me faz falta. E eu estou continuando a fazer assim, praticamente as mesmas coisas que eu fazia. Eu não deixei de fazer. Eu só modifiquei o tempo que eu dispunha para cada uma das coisas. Gastava um tempo com internet, um tempo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, televisão e tal. Diminuía um pouquinho de cada e pronto. Então a gente consegue fazer muito mais. Nós conseguimos fazer muito mais quando nós colocamos um pouco de empenho. Nós alcançamos muito mais longe quando nós nos empenhamos em algumas coisas. E aquela mulher, ela surpreendeu a Cristo. Ela fez algo diferente. Ela agiu baseada na fé e baseada na humildade. Ela se humilhou diante de Cristo. Quando ela ali naquela resposta, ela fala: Senhor, eu sei que não é bom que os cachorrinhos comam do pão dos filhos. Mas os cachorrinhos ficam ali e pegam pelo menos as migalhinhas. Sabe, usando um termo ruim aqui, mas mendigando uma atenção de Cristo. Muitas vezes nem isso nós fazemos. Nem mendigar essa atenção de Cristo nós mendigamos. E é isso que Deus quer de mim e de você. Sabe, que a gente possa ir para casa hoje e sentar na cama na hora de dormir ali e falar assim: Senhor, o que eu tenho feito de diferente? O que eu tenho feito que possa surpreender ao Senhor? Porque saber aquilo que nós temos feito, que é a nossa vontade, isso aí é fácil de achar. Mas o que a gente pode fazer? Será que é no meu casamento, no meu namoro, na escola, no meu trabalho, na igreja? Aonde é que você pode surpreender a Cristo? Sabe, nós temos visto nos grupos caseiros como Deus tem um cuidado extraordinário com a nossa vida. É de um planejar minucioso, não tem? Cuidado com cada detalhe da nossa vida. Sabe, tem um louvor que diz: a cor da tua pele, os seus cabelos, tudo Deus desenhou, tudo Deus criou, pensando em cada detalhe. Para que a gente hoje possa tomar atitudes baseadas naquilo que nós queremos. É muita arrogância nossa em achar que a gente pode fazer aquilo que a gente quer. Eu sou dono do meu nariz, já passei dos 18, dos 21, sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, sou independente. Que isso? Nós não somos nada. Nós dependemos de Deus para tudo. Para respirar, para comer. Nós dependemos de Deus para tudo. E Deus tem buscado hoje pessoas que surpreendam a Ele. Pessoas que façam algo diferente para Ele. Não que venham levando a vida como o mundo está levando aí. Então que hoje nós, quando chegarmos em casa, ou amanhã cedo, eu tenho certeza que cada um de nós vamos pensar nisso ainda hoje. No que eu tenho feito, no que nós temos feito para surpreender a Cristo. O resultado aquela mulher colheu. Aquela mulher surpreendeu a Cristo e foi colher o resultado lá na casa dela. Quando chegou em casa, viu que aquela menina estava sã,
estava sarada, estava curada. E quando a gente surpreende a Cristo, nós vemos o resultado. Nós vemos diferença. E eu desafio aqui a você. Se você entendeu em qual área você pode surpreender a Cristo, no que você pode fazer para surpreender a Cristo, vai lá e faça. É o desafio que eu lanço. Surpreenda a Cristo. Se as coisas continuarem do mesmo jeito, você vem e me fala. Que aí a gente abandona a palavra, abandona tudo. Porque aquilo que a palavra nos mostra, que o resultado ele vem. Quando nós surpreendemos a Cristo, quando nós honramos ao Senhor, quando nós fazemos aquilo que Deus queria que nós fizéssemos desde o início, o resultado é garantido. Não é simpatia de maluco, não. Estou falando que a palavra me dá essa autoridade. Mas existe um resultado. Quando você surpreende a Cristo e colhe o fruto, você não vai querer ficar longe dele mais não. Você não vai querer abandonar esse Deus não. Porque você sabe, porque você vai passar a saber, vai entender que Ele cuida de detalhes da sua vida. Ele observa, Ele se inclina, a palavra diz que Ele se inclina lá do trono dEle para observar os filhos dEle. Ele tem um cuidado especial por cada um de nós. Então não desperdice a sua vida, não desperdice aquilo que Deus te deu de mais precioso hoje, que é o fôlego de vida que você tem, gastando de qualquer jeito. Comece a olhar para Deus de um modo diferente. Tente surpreender Ele. Para Ele chegar e falar assim, poxa, agora eu vi, hein? Muito legal. Quando os que são pais aí sabem que quando o filho faz algo que surpreende, você fala, olha que legal. O dia que eu vi minha filhinha batendo palma certinho, com as mãozinhas abertinhas assim, ó, eu falei assim, bate palminha pro cachorro. Eu falei, ela, que legal. É muito gostoso quando nós vimos os nossos filhos fazendo algo novo, de surpreendendo os pais. Agora se imagine com Deus te olhando e você surpreendendo a Ele. Que alegria que nós vamos trazer para o coração de Deus. Amém? Então, meus amados, eu tenho certeza de que em algum momento hoje ainda você vai pensar sobre isso. Lá na hora que você estiver sozinho na sua casa, você for deitar para dormir, você vai pensar nisso. E não vai ser à toa, vai ser o Espírito Santo te soprando isso para você começar a meditar nisso. E o quanto você tem surpreendido a Cristo. Eu quero orar agora com cada um de vocês. Posso se colocar de fé? Feche seus olhos. Eu comecei falando que aquela mulher, ela sabia qual era a necessidade dela. Ela surpreendeu a Cristo porque ela buscava algo que ela precisava. Você sabe do que você tem precisado. Deus sabe do que você tem necessitado, daquilo que é real necessidade sua. Aquela mulher não estava passando por acaso ali, ela foi atrás da ajuda dela. Ela buscou, ela foi perseverante, ela correu atrás, ela lutou, ela enfrentou vergonha, a cultura, a multidão que vinha junto com Cristo. E eu lancei o desafio aqui para cada um de nós, para que nós pudéssemos surpreender a Cristo.
E algo é necessário para surpreender a Cristo. Primeiro que você entenda que apenas Cristo pode te ajudar. E é apenas Ele. Ninguém pode mudar uma história, ninguém pode curar. Apesar de médicos e remédios, quem traz a vida, quem traz a cura é o Senhor Jesus. E é a Ele que nós vamos clamar agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor. É em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que foi crucificado por cada um de nós, que apanhou, que foi surrado, que derramou seu sangue por cada um de nós. Que nós estamos aqui reunidos, Pai. Pai, nós clamamos para que o Senhor nos abra os nossos olhos, nos dê entendimento, Pai, para entender como nós podemos surpreender o Senhor. O que nós precisamos fazer, Pai, para agir longe da nossa carne, agir baseado na fé, agir, Pai, baseado naquilo que nós acreditamos, que o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra, agir baseado naquilo que nós entendemos que o Senhor é o único capaz de mudar a nossa história, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós hoje, ao meditar nessa palavra, meditar, Senhor, nesse desafio, o Teu Espírito Santo venha a fazer algo diferente na nossa vida, Pai. Venha falar claramente aos nossos ouvidos, Pai, ao nosso coração, aquilo que nós precisamos mudar, Pai. Pai, nós precisamos mudar, Senhor. Como nós precisamos mudar, Pai. Mas nós não precisamos mudar por nós mesmos. Nós precisamos que o Senhor venha a trazer essa mudança em nós, Pai. Venha fazer essa mudança em cada coração. Muda o nosso caráter, Pai. Muda os nossos pensamentos, Pai. Pai, em nome de Jesus, faça a Tua obra no meio do Teu povo, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, Pai. Um Deus poderoso. Um Deus que está presente em todo o tempo, Senhor. Um Deus que conhece o mais íntimo do nosso sonho, do nosso desejo, aquele que está lá no profundo do nosso coração. Um Deus que conhece aquilo que nós vamos dizer antes mesmo das palavras chegarem à nossa boca, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus fiel. E nós cremos, Pai, que as maravilhas do Senhor vão vir sobre a nossa vida. Nós vamos passar a viver coisas novas, Pai. Porque o Senhor tem agido, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos aqui Te agradecer, Senhor, por toda a obra do Espírito Santo que o Senhor tem feito em nós, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar no seu lugar, meu amado.